Todas as manhãs dos últimos 30 dias eu fiz o milagre da manhã. O resultado? Eu consegui lidar bem com a pior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida, ganhei mais dinheiro do que em todos os outros meses do ano e ainda aprendi a lidar com aquela sensação de estar perdido padrão de final de faculdade. No vídeo de hoje eu vou te contar o que é o milagre da manhã, por que ele funciona e quais foram os resultados na minha vida aplicando ele por um mês. No final do mês de outubro eu não estava me sentindo muito bem. A faculdade não me animava muito, os meus projetos paralelos que antes eu gostava tanto de fazer também tinham perdido seu apelo e eu acabei entrando num loop. Era basicamente assim, eu procurava alguma coisa nova, descobria que na realidade não era tão legal quanto na propaganda, perdia o interesse e as coisas recomeçavam. Esse ciclo, assim, apelidei de ciclo da dopamina, um ciclo vicioso em que tu acaba sempre procurando alguma coisa nova para, enfim, tentar tapar algum buraco dentro de ti. Quando eu percebi que eu estava nesse ciclo, eu senti, bom, alguma coisa precisa mudar. O problema é que eu não sabia para onde nem como, não tinha a menor ideia de onde ir. E então eu acabei fazendo uma coisa que eu sempre andei fazendo quando eu me sentia perdido e sem saber o que fazer. Eu ia para os livros de autoajuda. E apesar do estigma que eles têm, eu tenho uma opinião que eles funcionam se e somente se tu usar eles de uma maneira específica. O grande problema dos livros de autoajuda é que enquanto tu tá lendo, tu vai te sentindo melhor e te dá vontade de ler um novo livro. Daí tu pega esse novo livro e essa sensação vai continuando, até que uma hora ela se desgasta. O grande problema é que no final tu não fez nada. Então a maneira que eu enxergo de se usar esse tipo de livro é ler um livro em específico que vai te ajudar na tua situação em específica, aplicar por 30 dias o que esse livro te ensina e se as coisas não melhoraram, só nesse caso, procura outro livro e repete o processo. Nessa minha busca pelo livro, encontrei o livro O Milagre da Manhã e foi quase amor à primeira vista. O Milagre da Manhã é um livro escrito por Hal Elrod, se o nome estiver errado me corrijam aqui embaixo, e a ideia do livro foi que ele era um coach, que ele tinha testado uma série de rotinas com vários pacientes, funcionou para eles, ele decidiu escrever um livro de tão bom que eram os resultados. O que ele propõe é que tu crie uma rotina matinal antes do teu dia efetivamente começar. Ou seja, se teu dia começa no teu café da manhã, tu vai acordar 1 hora antes para poder fazer as 6 atividades do livro, que são elas: meditar, fazer afirmações e visualizações, escrever, ler e se exercitar. Rapidinho eu vou explicar cada uma delas. Meditar, todo mundo já conhece, né? Tem estudos que comprovam que é bom para reduzir a ansiedade, aumentar a concentração. Afirmações, talvez não seja tão conhecido, é a ideia de tu repetir várias e várias vezes as mesmas frases ou um mesmo texto específico para criar um conjunto de valores, seja ele inconsciente ou consciente. Visualizações é uma técnica que também tem comprovação científica, que é mais usada por atletas. Então a ideia é que tu te visualize na tua vida que tu quer, sendo a pessoa que tu quer ser, e o que pra mim funcionou melhor, já um spoiler, vendo quais atividades tu vai fazer no dia. Ler, eu acredito que não precisa de muita explicação. Escrever é a ideia que tu crie quase um diário assim, em que tu vai compartilhar os teus pensamentos, planos, ideias, colocar tudo no papel, sem filtro. E na parte de exercícios, ele recomenda algo aeróbico ou de mobilidade, para ou fazer o sangue circular ou começar o dia bem relaxado. Antes de começar a falar o que aconteceu durante o mês, eu queria comentar que eu sou muito cético. Eu sempre entro nessas coisas que são muito rotinas com um pé atrás, assim. Então eu não entrei super confiante de que aquilo ia funcionar para mim. Mesmo assim, eu acabei entrando porque eu particularmente gosto de rotinas. O livro é um best-seller internacional, então alguma coisa o autor deve ter feito certo. E, por fim, o autor também te dá um PDF com um guia para tu fazer um desafio de 30 dias com um resumo do livro e um tracker para tu saber quando que tu fez os hábitos. Dito tudo isso, vamos à minha experiência. No primeiro dia foi a clássica lua de mel. Acordei 1 hora mais cedo, fiz todas as atividades e quando eu me sentei para tomar café, eu senti, eu já fiz muita coisa e o meu dia nem começou. E foi um dia bem produtivo. No segundo dia, até o 5º dia, vamos dizer, essa sensação foi devagarinho baixando, na medida que a rotina já entrava na rotina. Então no 6º e no 7º dia, eu já estava meio descrente da efetividade dessa rotina. E eu acabei pulando. Cara, senti a diferença. Olha, fiquei assim, meu Deus do céu, muita diferença entre os dias que eu acordava e fazia tudo versus os dias que eu começava o meu dia normalmente. Parecia que o corpo sentia falta daquelas atividades. Ali meu ceticismo foi quebrado.
Eu saí do não sei se isso vai funcionar para um tá. Talvez o autor tenha acertado alguma coisa. Então ali em diante eu decidi seguir fazendo a rotina, né, com algumas adaptações, que até isso fez uma grande diferença de eu gostar mais ainda da rotina. E no meio do desafio, algumas coisas aconteceram e eu acabei tendo que lidar com a pior crise de ansiedade, possivelmente uma das únicas que eu já tive na minha vida. Eu não sei exatamente se tu tem ansiedade, mas enfim, foi uma das piores sensações assim psicológicas que eu me lembro de ter vivido. Mas como eu sabia que não tinha nada a ver com a rotina, eu segui fazendo ela. Especificamente foram duas atividades que mais me ajudaram a superar aquele momento difícil. A primeira foi a escrita. Enquanto eu escrevia as minhas preocupações, o que passava pela minha cabeça, o que eu estava sentindo, as coisas pareciam que tomavam perspectiva, sabe? Eu começava a ler o que eu tinha escrito e eu ficava assim, realmente é isso que me preocupa, sabe? Isso parece uma coisa tão pequena. E essa perspectiva nova já ajudou muito. O segundo ponto foram os exercícios. Começar o dia se exercitando é muito bom porque tu já dá aquela gastada da ansiedade inicial que logo vem depois que se acorda. Além do que quando tu termina o exercício já tá a endorfina trabalhando pra ti e tu ainda vai tomar um café da manhã para ficar mais feliz. Passado esse momento de ansiedade, os últimos 7 dias foram bem tranquilos, nada a declarar. Quero passar minha opinião sobre cada uma das atividades e depois falar o resultado em termos mais concretos. Eu sempre gostei de meditar e eu recomendo que todos testem. Na minha experiência, demora no mínimo uns 7 dias para tu efetivamente aprender a meditar, mas a diferença é muito grande, sabe? Tu sai de 5 minutos de meditação com a cabeça mais limpa, assim, isso vale ouro. As afirmações eu encontrei alguma utilidade, não é exatamente o que o autor propõe e desculpa ao autor, agora vou ser muito injusto com ele, mas do ponto de vista didático vai fazer sentido. Um exemplo de afirmações, tá? É vou ser rico, musculoso, famoso. Tá? Esse é o tipo de afirmações que ele mais ou menos traz como regra. Lembrando, né? Eu tô sendo bem injusto. Os exemplos dele são bem mais pé no chão e bem mais próximos da realidade. Mas a ideia é que é uma afirmação para tu ser alguma coisa. E eu descobri, né, baseado nesses testes, nas adaptações que eu fiz, que as afirmações fundadas em princípios, ou seja, como eu quero agir, são muito mais úteis. Vou dar um exemplo também. Por exemplo, uma das afirmações possíveis é: me recuso a julgar os outros, porque talvez, se eu tivesse vivido a vida deles, teria agido e falado da mesma forma. Esse é basicamente um princípio, assim, tu não quer passar o teu dia, ver as coisas acontecendo e ficar julgando as pessoas. Afirmações desse tipo vão consertar o teu caráter? Não. Vão te fazer uma pessoa melhor? Não também. O que elas fazem, e eu senti isso, é que elas deixam bem mais fresco na tua cabeça os princípios que tu quer levar à tua vida. Assim, fica mais fácil de ser uma pessoa melhor. As visualizações eu confesso que eu não aprendi muito bem, apesar de entender a utilidade. Lembrando, são 3 visualizações que ele sugere. Uma é tu pensar como que tu quer que a tua vida esteja, outra é quem tu tem que ser para alcançar essa vida, e a outra é te visualizar fazendo as tarefas do dia. Vamos para essa primeira aqui. O que tu quer, como tu quer que a tua vida esteja lá na frente, para mim é muito abstrato, assim. Eu realmente não consigo pensar num plano tão longo. E na minha experiência, qualquer plano mais longo de 6 meses saiu bem diferente na realidade. Talvez reduzir a distância da visualização para como eu quero minha vida, para como eu quero que eu esteja daqui a 6 meses ajude bastante, mas ainda preciso testar essa hipótese. O segundo ponto, para mim, é muito abstrato, né? Visualizar quem tu precisa ser para alcançar a vida que tu deseja. Se tu não sabe qual é a vida, fica muito difícil. E mesmo sabendo, para mim é muito abstrato, não gostei. Por último, a questão de visualizar as tarefas diárias. Essa parte é mixed feelings, assim. Porque, por um lado, eu vejo a utilidade, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tu até começa as atividades com mais vontade. Mas, por exemplo, no dia que eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, naquele horário específico, eu tinha me visualizado editando os outros vídeos do TikTok, do YouTube. Mas eu não estava afim de editar vídeo e eu estava com muita vontade de escrever. Então eu acabei mentindo para minha visualização e escrevendo primeiro e editando depois. Sei se a visualização que criou essa vontade de escrever? Não sei. Criar uma rotina de leitura específica no início da manhã me deixou particularmente feliz. Eu sempre tive o hábito de ler, mas eu lia muito mais para tirar alguma informação específica que eu precisava, e depois quando eu tinha aquela informação eu devolvo,
do que para me divertir. Então, criar esse hábito começou a me fazer procurar livros de história, livros clássicos, enfim, foi uma atividade que eu gostei bastante. Por fim, escrever e exercícios, tudo que eu já falei lá naquela parte de antes é a mesma coisa que eu penso. A escrever te dá perspectiva e os exercícios fazem tu começar o dia com aquele up. E, enfim, chegamos aos resultados. Os resultados do mês, eu acho que dá para falar um pouco das primeiras 3 partes da abertura do vídeo, né? Na questão da ansiedade, me ajudou muito. Realmente, só a prática de escrever e de exercícios, eu sinto que eu não teria chegado nessa conclusão sozinho. Então, agora, qualquer momento que eu fico minimamente ansioso, eu vejo assim, escrever e sair para se exercitar quase sempre resolve e clareia a cabeça. O segundo ponto, do ponto de vista profissional e financeiro, foi um mês bem legal. Eu ganhei mais ou menos 3 vezes mais do que eu tinha ganho em todos os outros meses do ano anterior, não somados, né, individualmente. E por último, aquela sensação que eu acho que é muito comum do final de faculdade, de se sentir perdido, de não saber o que se quer fazer com a vida, também foi resolvida, em parte pelo menos. Já entendi por que isso acontece, por que eu penso isso e sei como lidar agora. Em resposta à pergunta, vou seguir fazendo a rotina? Sim, vou seguir fazendo, sempre tentando adaptar para deixar mais agradável para mim. Sugiro que você faça essa rotina? Sugiro. Eu acho que pelo menos o desafio de 30 dias é um ótimo teste, caso tu sinta que tu quer um pouco mais da vida. E para isso eu vou deixar o link do livro e o link para baixar os bônus aqui na descrição. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que, se eu não te ajudei, pelo menos te entreti um pouco. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e tchau!